Olá! Chega essa época do ano e a gente já sabe, né? É Natal. Mas o que a gente realmente sabe sobre essa festa? Porque, olha, por trás de todas as luzes, das comidas, das reuniões em família, existe uma história. Uma história incrível que mistura fé, poder, cultura e que se estende por séculos. É essa tradição global que a gente vai desvendar agora. Então, o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa lá na manjedoura, com a história que todo mundo conhece, depois a gente mergulha no mistério da data. Por que dezembro? Vamos explorar o simbolismo por trás disso tudo, entender o significado teológico da encarnação e, no final, aterrissar nos dias de hoje para ver como a gente celebra o Natal. Bom, vamos lá. Para começar, a gente tem que partir da base, né? Daquela história que está no centro de tudo, a narrativa que a gente encontra nos evangelhos. A história, ela é muito poderosa, né? Pensa só, Maria e José naquela jornada para Belém por causa de um censo do Império Romano. Chegando lá, nada de lugar para ficar. E aí, o nascimento acontece num lugar super humilde, um lugar para animais, e o berço é uma manjedoura. E os primeiros a receberem a notícia não foram os poderosos, foram pastores, gente simples do campo, que viram anjos no céu. E claro, depois vinham os magos, lá do Oriente, que seguiram uma estrela trazendo presentes. É uma imagem muito forte. Só que tem um detalhe importantíssimo que não aparece em lugar nenhum dessa história. E é um detalhe que, olha, define completamente o jeito que a gente comemora o Natal hoje. É isso aí. A Bíblia não fala a data. Em nenhum lugar está escrito 25 de dezembro. Então, de onde saiu essa data? Essa é a grande questão. E é ela que faz a gente sair um pouco da história bíblica para mergulhar na história da festa em si. E o mais curioso é que no começo do cristianismo, por séculos, ninguém estava muito preocupado em comemorar o nascimento de Jesus. Não era a festa principal, sabe? O grande evento, o foco total, era a Páscoa, a celebração da morte e principalmente da ressurreição. O Natal veio bem, mas bem depois. Vamos dar uma olhada na linha do tempo para entender. Por muito tempo, não tinha data. A coisa só começa a mudar lá pelo ano 336 d.C. É em Roma que aparece o primeiro registro de uma celebração de Natal no dia 25 de dezembro. E aí, um pouco mais tarde, no finalzinho do século IV, o Papa Júlio I bate o martelo e oficializa a data. Pensa bem, isto é mais de 300 anos depois dos acontecimentos. Ok, então a data foi definida. Mas por quê? Por que escolher justamente o dia 25 de dezembro? A resposta para isso é talvez a parte mais fascinante dessa história toda. E ela nos leva direto para o coração do Império Romano. Foi uma jogada de mestre, uma verdadeira aula de simbolismo. Nessa época, por volta do solstício de inverno, os romanos tinham uma festa gigantesca, super popular, o Dies Natalis Solis Invicti, que significa o nascimento do Sol Invicto. Era a celebração do Sol. O que a igreja fez? Ela pegou essa data e deu um novo significado. A mensagem era genial e direta. O verdadeiro Sol, aquele que de fato vence as trevas, não é o astro no céu. É Cristo, o Sol da justiça, a luz do mundo. Foi uma apropriação cultural e simbólica muito poderosa. Bom, então a gente já entendeu a história da data. Mas para além do quando e do como isso aconteceu, tem o porquê. Qual é o significado teológico? O que, no fundo, o cristianismo celebra nesse dia? A palavra-chave aqui é encarnação. É um conceito central na teologia cristã. Significa, de forma bem direta, o momento em que Deus se torna carne, se torna humano na pessoa de Jesus. Então, o Natal não é só para comemorar o aniversário de um líder religioso. É muito mais profundo. É a celebração desse evento, dessa transformação. O ponto central é exatamente esse. O Natal, para os cristãos, celebra a ideia de um Deus que se faz pequeno, que se torna um de nós. É a celebração da esperança, do divino se tornando palpável, próximo. É a festa daquele momento em que, como diz a tradição, Deus habitou entre nós. E aí a gente chega nos dias de hoje, aqui no Brasil. Como é que toda essa bagagem histórica, teológica, cultural, como tudo isso aparece no nosso Natal de hoje? O nosso Natal é uma mistura muito rica, né? A gente tem, de um lado, tradições religiosas que continuam muito fortes, a missa do galo, os presépios que enfeitam as casas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem as tradições culturais, que talvez sejam as que mais unem todo mundo. A reunião da família, a troca de presentes, a ceia de Natal.
É essa mistura, essa costura entre o sagrado e o afeto que faz o Natal ser o que ele é por aqui. Então, no fim das contas, depois de passar por Belém, por Roma, por séculos de história e teologia, a gente volta para a pergunta inicial. Sabendo de tudo isso, o que o Natal significa hoje? E a verdade é que não tem uma resposta só, né? E talvez essa seja a maior beleza dessa festa. É uma tradição com tantas camadas, com tantos significados, que acaba se tornando aquilo que a gente faz dela. Uma história que continua sendo escrita.